É maravilhoso nós estarmos juntos para ouvir Deus falar. Eu não sei se você sabe, eu já repeti isso aqui muitas vezes. Quando nós rezamos, nós falamos a Deus. Quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Então é a oportunidade de escutar. A gente tem que dar uma paradinha, respirar um pouquinho, concentrar, porque é tanta informação que a gente recebe, não é verdade? Talvez você esteja com a mente agitada. Dê uma paradinha, porque você vai ter contato com a palavra santa de Deus, palavra que transforma. Então, vamos abrir o coração e pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me conduza no estudo bíblico, me faça compreender, acalma o meu coração para que a semente da palavra caindo no meu coração, eu possa conseguir produzir frutos. Então, supliquemos juntos a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos concluir o capítulo 19 do livro dos Números. Então pega aí a sua palavra para a gente concluir. Anota também no caderno, pega o seu caderno, Números capítulo 19, versículos de 11 a 22. Números capítulo 19, versículos de 11 a 22. Vamos ler juntos o texto e depois meditá-lo. Quem tocar qualquer cadáver humano ficará impuro por 7 dias. Deverá purificar-se com esta água no terceiro e no 7º dia, e ficará puro. Caso não se purificar no terceiro e no 7º dia, não ficará puro. Quem tocar um morto, um cadáver humano, e não se purificar, contaminará a morada do Senhor. Deverá ser eliminado de Israel, visto que não foi derramada sobre ele a água purificadora. Está impuro, sua impureza continua. Esta lei diz respeito a alguém que morreu numa tenda. Quem entrar na tenda ou quem nela estiver, ficará impuro durante 7 dias. E qualquer vasilha que estiver aberta, sem uma tampa, presa por um cordão, ficará impura. Quem em campo aberto tocar em alguém que foi morto pela espada, ou num morto qualquer, ou em ossos humanos, ou numa sepultura, ficará impuro por 7 dias. Para alguém que ficou impuro, recolha-se dentro de um vaso um pouco de cinza da vaca queimada em um sacrifício pelo pecado, e sobre ela se despejará água de fonte. Um homem em estado de pureza pegará um ramo de sopo e, depois de molhá-lo na água, aspergirá a tenda, os objetos em geral e as pessoas que ali estiverem, ou os que tiverem tocado em ossos, em pessoas assassinadas, defuntos ou sepulturas. Uma pessoa em estado de pureza aspergirá o que estiver impuro, no terceiro e no 7º dia. Este último, depois de purificado ao 7º dia, lavará as vestes, tomará banho e à tarde ficará puro. Mas quem ficou impuro e não se purificar, seja eliminado da assembleia, pois torna impuro o santuário do Senhor. Continua impuro, porque não foi aspergido com água purificadora. Esta será uma lei perpétua para vós. Quem aspergir água purificadora, lavará as vestes. E quem entrar em contato com esta água ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar, ficará impuro. E quem a tocar, ficará impuro até a tarde. Então, nós vamos ver Deus orientando o povo diante das realidades que os tornaria impuros ali. Especialmente essa realidade dos cadáveres, daquilo que diz de morte. E aí ele vai dando o processo ritual que eles devem fazer. Vamos lembrar de uma coisa. A água que vai purificar os que estão impuros é uma água misturada com as cinzas da novilha vermelha queimada. Então, existe ali um princípio espiritual para eles, mas também para nós. Nós já vimos que simboliza o Cristo. Então, vamos imaginar, a água é o símbolo do batismo. As cinzas simbolizam a paixão de Cristo, a paixão de nosso Senhor.
a sua morte e ressurreição, a paixão. Então, nós, como cristãos católicos, esse rito aqui já foi abolido, não é? Mas ele está registrado para nos revelar algo posterior. Então vamos imaginar. A primeira purificação que nós experimentamos e que apaga o pecado original é o batismo. Eu não sei se você sabe o dia que você foi batizado. Eu fui batizado no dia 11 de dezembro do ano de 1976, na paróquia São Benedito, em Itaperuna, pelo Padre Lamar. Então, eu fui batizado. Ali eu recebi a água na minha cabeça, o padre disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, o pecado original foi apagado. Porém, ficou presente em mim e em você que foi batizado, aquilo que nós chamamos das sequelas do pecado original, porque ele foi tão radical que ele deixa sequelas ainda quando ele é apagado. Essas sequelas são chamadas de concupiscência, por São João, por São Paulo, não é? A concupiscência dos olhos, da carne e o desejo pelas coisas desse mundo, das riquezas desse mundo. Então, nós vamos sempre estar atentos, porque, consequentemente, essas sequelas nos levam a nos tornar impuros. E aí nós vamos ver o fruto do sacrifício de Jesus, o batismo, que nos leva a experimentar a morte e a ressurreição, não é? Se ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, vai dizer o apóstolo Paulo. Então a gente vai experimentar exatamente pelo batismo a morte e a ressurreição. As cinzas que simbolizam aí a cruz de nosso Senhor, nós vamos experimentar o restante dos sacramentos que brotam da experiência da cruz. Do que saiu do lado de Jesus aberto lá na cruz? Sangue e água. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Sangue e água. A água representando o batismo, o sangue representando a paixão, né? A Eucaristia, o alimento que nos fortalece. Então, a gente vai entender, eu me torno impuro quando eu desobedeço os mandamentos do Senhor, seguindo as paixões da minha carne, as concupiscências. Lá no deserto, Jesus foi tentado com 3 P's. O Padre Jonas ainda acrescentou depois um P. Prazer, poder, possuir. O Padre Jonas colocou parecer. Tem gente que parece, mas não é, né? Então é uma tentação do tempo presente, viver mascarado. Mas a gente precisa perceber nessas 3 tentações a possibilidade de nós que somos seres humanos, cedermos espaço para que elas atuem na nossa vida. E aí nós nos tornamos impuros. Veja só, a santidade no Antigo Testamento, ela estava vinculada a lugar, a objetos, a esses ritos. No Novo Testamento, a santidade, ela não é uma separação. Na verdade, ela é uma união. A santidade vem da nossa união com o nosso Senhor, a nossa comunhão com Jesus. E essa comunhão passa na igreja pelos sacramentos. Então, eu rompi a comunhão, eu pequei, eu me tornei impuro, eu vou me purificar. Vou me purificar no sacramento da penitência. Eu vou me purificar na hóstia branca, pura, imaculada, que eu recebo, o corpo de nosso Senhor, que vai transmitindo para mim a pureza. Eu, quando comungo, na hora que eu faço ação de graças, eu digo para Jesus, eu preciso da sua pureza nos meus pensamentos, no meu olhar, nas minhas intenções. Me ensina a ser puro. Eu estou comungando uma hóstia branca, imaculada, é o corpo imaculado do Senhor, que não teve pecado. E aí eu peço para Ele, me purifica. A Eucaristia é fonte de purificação. E outra coisa, uma boa notícia para quem faz o estudo bíblico diário. Jesus vai dizer para os apóstolos, vocês já estão puros porque vocês ouviram a minha palavra. A palavra também é fonte de purificação. Essa palavra que é Cristo, mas tudo volta-se para Cristo. Nós somos purificados por Ele, nele. E essa união cada vez maior de amizade com o nosso Senhor vai nos possibilitando de viver uma vida pura, uma vida em santidade. Meu Deus, já pensou se ainda tivesse que queimar uma ovelha, ficar aspergindo? Jesus resolveu todos esses problemas. Ele deu a vida dele lá na cruz, morrendo por nós. Ele instituiu os sacramentos na igreja, para que nós, na amizade com Ele, cresçamos nessa vida de pureza e santidade. A mensagem de hoje
O Senhor deseja para nós uma vida de pureza e de santidade. Vírgula. Na verdade, Ele nos chama a isso. Porém, devemos entender que, em primeiro lugar, Jesus tomou a decisão de nos purificar, oferecendo-se em sacrifício expiatório por nós. Desse sacrifício nascem os sacramentos da igreja. Temos nele toda condição de viver na pureza e na santidade. Basta vivermos em comunhão, em amizade com Ele. Agora, imagina, minha gente, Deus quer ser nosso amigo. Isso é grande demais. Jesus quer ser meu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Vamos juntos rezar com tudo que Deus nos revelou hoje, abrindo o nosso coração para que essa palavra se torne carne, vida na nossa vida. Jesus, como é bom tocar na palavra, ler o Antigo Testamento olhando para o Novo, para aquilo que Ele veio revelar. O Antigo Testamento veio revelar o Senhor. O Senhor estava oculto, né, escondido lá no Novo Testamento, e o Senhor se torna visto, visível no Novo Testamento, mas porque o Antigo iluminou para que nós entendêssemos isso. E hoje nós entendemos o processo da nossa purificação. Essa purificação que passa pela palavra, porque o Senhor mesmo é a palavra, e o Senhor disse, vós já estáis puros por causa da minha palavra que vocês ouviram. Assim foi o que o Senhor disse aos apóstolos e diz a mim e aos meus irmãos. Nós somos purificados pelo sacramento da penitência, na verdade, em primeiro lugar, pelo sacramento do batismo, depois pelo sacramento da confissão, a hóstia branca, santa, pura, imaculada que nós recebemos e que transmite a sua santidade e a sua pureza para nós. Nós somos purificados quando crescemos na amizade com o Senhor. E crescer na amizade significa que eu começo a parecer com meu amigo. Eu começo a ter as mesmas atitudes do meu amigo Jesus. Então me conceda essa graça de crescer na amizade com o Senhor e de viver a vida voltada para aquilo que realmente vale a pena. A comunhão e a amizade com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. O desejo de Deus é esse, que eu e você cresçamos em comunhão, em amizade com Ele. E dessa forma, não tem como, nós vamos sendo purificados de glória em glória, dia após dia. Deus abençoe você e a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.